Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, esse que é o nosso Fator Sucesso, e sempre com personalidades mega agradáveis e, acima de tudo, com conteúdo riquíssimo. Hoje falaremos com um tema que eu tenho certeza absoluta que vai apimentar esse podcast. Eu tenho certeza que muitos colegas vão dizer assim, ó, o amigo meu pediu para perguntar tal coisa e tal, porque nós vamos falar aqui sobre algo que os homens têm e que se preocupam muito com ele, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe aqui para brilhantar o nosso episódio de hoje, ele que é médico e vai se apresentar, vai falar toda a especialidade dele, e ninguém melhor do que ele, a gente sempre faz isso, né? Deixa que o convidado fale sobre ele, que é o Dr. Lincoln Arcanjo, ele que é médico e também tem especialidade em cirurgias, né? Então, quero te dar as boas-vindas, Dr. Lincoln. Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite. Então, sou Lincoln, sou cearense, estou morando em Ribeirão Preto há 3 anos, estou aí no último ano de cirurgia geral. A gente atua nessa parte de urgência, doenças do aparelho digestivo e estamos trazendo agora para o consultório particular esse procedimento novo, inovador, bem recente no Brasil, que tem chamado muita atenção e que está mudando vidas. Peraí. Não é para revelar, porque antes você precisa se inscrever no canal, você precisa curtir, você precisa apertar o sininho, você precisa comentar. É isso ou não é? Porque tá de graça. No mínimo. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Muitos gostariam de estar aqui para fazer perguntas. Hoje eu tenho certeza absoluta que, daqui a pouco você vai entender o porquê. A gente vai falar aqui de algo que desde criança você é encanado com algumas coisas. E aquela frase, tipo assim, compartilha com aquele amigo que precisa saber disso. Exatamente. Cai como uma luva aqui eu hoje, tenho certeza que muitos vão falar assim, isso se encaixa para mim. Até porque eu acredito que nenhum homem está satisfeito com... a gente não vai falar muito. Eu acho que as pessoas precisam do Dr. Lincoln. Se aliás, o sobrenome dele é Arcanjo. E eu tenho certeza que ele pode ser um anjo na vida de alguns. Ele pode ser um anjo na vida de alguns aqui. Mas antes de entrar no tema específico, né, a gente costuma ter essa dúvida de que se o médico já nasceu médico, porque dá aquela impressão de que o doutor, o médico ali, sempre foi médico. Né? Tipo assim, já nasceu com diploma ali, né? Mas hoje a gente quer abordar um pouco do ser humano, porque eu acredito que todo médico, que é algo que ninguém pensa nisso, né? Ele também tem seus receios, ele também tem a sua família, ele também tem a sua vida pessoal ali, né? É verdade. E é algo que aqui no bate-papo eu já descobri que você é um lutador aí, né? Também é dos tatames aí, né? Exatamente, sou praticante de jiu-jitsu. Essa vida... inclusive, você podia me ajudar a convencer ele a entrar no jiu-jitsu, tá de sacanagem. Um corpo desse aqui. Pelo amor de Deus, durante suas falas aí, solta aquelas meias indiretas. Mal sabe ele que com o corpo dele ele vai amassar a gente com força. Ele não sabe que ele tem uma arma, né? Ele não sabe que ele tem uma arma. E a hora que ele descobrir isso... É porque assim, o Léo, ele sempre tá de camiseta, tal, todo no shape. Porque pode, né? Eu coloco o paletó que é pra não causar inveja no Léo. Porque pode mais ou menos eu vou isso, pra academia fazer jiu-jitsu, né? Outra coisa, no episódio anterior a gente tava com a Paula, né? Sim. Aí eu te falei que se desse 10 minutos pra Paula, você não duraria nem 50 segundos. Eu acho que eu duraria 2 minutos com ela, porque eu sou praticante de jiu-jitsu. O Lincoln tá quase na faixa preta. Eu nem entraria no tatame, eu disse. Então, o Lincoln tá quase na faixa preta, então deixa eu te avisar. Se ele pegar nós dois, comigo vai ser 1 minuto, que você vai ser 15 segundos. Combinado? É dessa forma que ele me incentiva, a entrada. É um paradoxo, o jiu-jitsu tem esse paradoxo. A gente apanha, mas a gente é feliz. Exatamente. Doutor Link, e aí? Onde começou tudo? Conta pra nós. É uma longa história. Onde que virou a chave? Quero ser médico. Cara, é uma longa história. Eu sou também formado em Direito, né? É mesmo? Mas a faculdade de Direito me deu um grande presente, que foi a minha esposa. Só. Eu conheci ela na faculdade de Direito, nunca atuei na área, não me sentia realizado e da faculdade de Direito parti para a faculdade de Medicina. Cursei a faculdade de Medicina lá no Ceará, foram ali 6 anos de batalha, e logo que me formei... Quanto tempo? 6, né? Faculdade de Medicina são 6 anos.
E, então assim, você chegou a concluir o curso. Não, eu concluí o direito e medicina. Você concluiu o direito? Sim, concluí. Eu Direito foram 5 anos. Não, concluí. Ali, só não atuei. Tá. Só não atuei. E aí, minha esposa é advogada trabalhista, atua na área e não me via nessa profissão. Tive que ter coragem, né? Um pouco mais velho, já com casamento marcado, aquela coisa toda. Não, vou ter que buscar o que dá dinheiro, né? Não. O que é a realização. Na verdade, olha, eu vou te falar. É que nós estamos num podcast. Acho que ele queria falar. Você quer saber, né? Como que faz para aumentar. Porque eu tenho certeza que o advogado do outro lado ele falou assim, ele foi inteligente. Ele foi que isso, imagina aí, tem advogado ganhando dinheiro. Não, é verdade. Mas olha, na verdade era o que eu queria me encontrar, né, profissionalmente. Eu queria buscar minha realização. Tratar com pessoas, lidar com pessoas, eu acho que a minha vocação era essa mesmo. E realmente eu não me arrependi de todas as decisões de carreira que eu tomei até hoje. Cursei os 6 anos de faculdade, assim que formei, foi um pouco depois da pandemia, estava aquela loucura. Já tinha ouvido falar de Ribeirão Preto, vinha a trabalho, mas já mirando na especialidade. Nas formas de me especializar aqui nessa região, que é um polo de educação médica do Brasil, Ribeirão Preto. Então, trabalhando, estudando, entrando na residência, estou no último ano, então a gente atua muito na parte de urgências e doenças e cirurgias do aparelho digestivo, principalmente, né? Que a cirurgia geral vai tratar ali apendicite, inflamação na vesícula, pancreatite e tudo mais. Isso faz parte da formação do cirurgião. Sim. A partir daí, a cirurgia geral também, além de ser uma paixão, é um pré-requisito para outras áreas dentro da medicina. Né? E aí é como urologia e outras mais, né? E dentro desse contexto, né, de procedimentos, de cirurgias, eu vislumbrei uma situação de trazer uma novidade, de trazer algo a mais para a saúde dos meus pacientes, que é justamente esse procedimento que a gente vai conversar hoje. Mas calma. Vamos fazer igual o João Kleber aqui. Não, tem que fazer um suspense. Além de toda essa formação que ele tem, e uma a mais que eu não sabia, né, a questão de fazer direito, para você que está vendo a gente do lado aí, eu convido você para um desafio. Você pegar a sua esposa e o Lincoln vai pegar a esposa dele. Nós vamos botar um forró aqui. Vamos colocar um forró. Eu vou apostar nele. Eu duvido que você ganha. Não, tem você isso não tá, também? Irmão, você não tá entendendo. Esse cara... É pé de valsa, homem? Ele é multitalentos. O cara é quase faixa preta de jiu-jitsu. Esse cara aí dança forró como ninguém. O cara fez direito, fez medicina, trabalha igual um doido, plantão pra tudo quanto é lado. Mas tem uma coisa assim que aí eu tenho que exaltar aqui. Ele tem uma família linda. Eu acho que o maior resultado é a sua família. Pai de gêmeos. Gêmeos. Né? São dois meninos e uma menina. É isso, uma menina né? de 3 anos e 2 meninos de 1 ano e meio. É assim, ó, pra ressaltar o lance da família, eu até quero que ele fale nisso. É assim, cara, medicina, correria braba. Ele consegue gerenciar toda essa estrutura e ainda consegue ter a família que você tem. Mas ele não tem só a família. O que eu vejo muito, tá? Olhando de fora. O quanto que você é presente na vida dos seus filhos. Tem que ser, cara. Tem que ser. Não, mas assim, geralmente as pessoas reclamam. Eu não tenho tempo pra isso. Eu não consigo. Chama o filho pra assistir filme. Às vezes até o filho chama a gente pra assistir filme. E o que acontece? O pai fica no celular. Né? Às vezes ele tá ali, mas ele não tá presente, né? E quando eu trago essa narrativa é porque eu vejo a presença que você tem na sua família. Isso é muito importante. E assim, além de tudo isso que a gente conversou, eu também dei aula de matemática por 10 anos. E, cara, nessa minha vivência com alunos... Cara, é um gênio. Ô, Daniel, como que nós vamos fazer? Esse podcast precisa ter umas 4 horas. Aqui tem história pra contar. Tem que voltar uns 3 episódios aqui ainda. Não, mas assim, só pra resumir, por que eu trouxe esse link? Porque eu vejo o quanto é importante esse tempo de qualidade com os filhos, o quanto isso faz diferença na formação, né, de caráter, na formação de disciplina, né, o pai e a mãe estarem presentes isso aí, por isso que o Léo me vê muito assim, com essa figura paterna, essa figura de marido, porque eu entendo isso como algo primordial e muito importante para a formação da principal célula da nossa sociedade, que é a família, né? Não, eu acho que talvez tudo que você conseguiu se tornar, a base às vezes foi a família. Quando ele falar, eu fiz direito para encontrar minha esposa.
Quantas mulheres não queriam estar escutando uma frase desse caso? Não, e eu falo assim, não só no tom de deixar a coisa mais leve aqui, mas é aquela lógica do tipo assim, às vezes a gente se acostuma com tudo que a gente tem, né, cara? Quanto tempo lá atrás, às vezes você não sonhava em encontrar uma parceira, né? Sonhava em ter filhos, sonhava em ter uma faculdade. Hoje você tem tudo e às vezes a gente acostuma com tudo isso, né? Não no sentido de dar valor, mas que a gente tem que agradecer todos os dias, porque você está numa parcela da população que é muito pequena, né? Conseguir tudo que você conseguiu. Então, assim, parabéns. Obrigado. E assim, ainda falando um pouco sobre os gêmeos, às vezes os colegas chegam, como é que tá aí a residência? Tá tranquilo? Tá corrido? O Léo sabe como é que é a minha correria. Não tem tempo, meu dia tem que ter 30 horas. Aí eu disse, cara, a residência é muito tranquila, né? Passo 6 dias no hospital sem ver a luz do dia, mas é tão tranquilo que deu tempo até fazer 2 meninos. Não é? Isso prova que não é a quantidade, sim a qualidade. A qualidade, né? É isso aí. É a presença. É isso, Muito a gente vai bom, conversar sobre esse lance de quantidade, qualidade, tamanho. Eu acho que está na hora de revelar. Daniel, começa a sua metralhadora agora, abra a caixa de perguntas e vamos começar esse podcast. Ótimo, ótimo. Eu acredito que todo homem um dia se fez a seguinte pergunta: será que o tamanho do meu Joãozinho é padrão? Será que o tamanho do meu Joãozinho, né, comparado com os dos meus amigos, ele tá normal, né? Vamos falar aqui do nosso amigo, né? Do nosso querido amigo Pênis, né? Que aqui carinhosamente falaremos de Joãozinho. Pode ser Joãozinho, ou não, amigão. Ou garotão. Às vezes o doutor não pode corrigir a gente. Sim. Tem vários apelidos. Provavelmente ele tem um repertório muito maior para falar pra gente, né? Porque o que deve ter de história. O termo é bioplastia íntima masculina. Isso. Explica pra gente, doutor, o que é esse termo, bioplastia íntima masculina? Bioplastia íntima masculina nada mais é do que um procedimento estético realizado dentro do consultório médico, sob anestesia local, que visa, através de alguns preenchedores, aumentar o volume do pênis. Resumidamente, é isso. Então, vocês viram, né? Aumentar o tamanho do negócio. O volume. E eu sei que quase ninguém tem interesse por isso. Porque, não. Quase ninguém. 2 centímetros a mais sempre vai bem, né? Sim. Sempre vai bem. Nada é tão bom que não possa melhorar, né, doutor? Exatamente. Assim, para quem sofre com isso, então, você não tem ideia do impacto que é na vida social, na vida dos relacionamentos, até dos negócios, porque o homem se sente mais homem. Desde os primórdios, a virilidade, a masculinidade é medida pelo tamanho. Ali na época da pré-história, ali era sinônimo de virilidade, de poder, de força. Então o homem ainda tem esse resquício da pré-história de se comparar, de se sentir mais homem ou menos homem, apesar que funcionalmente a gente sabe que não tem muito sentido, mas no aspecto psicológico, isso tem um impacto muito grande. Então, tem aqueles homens que têm um tamanho abaixo da média, que se beneficiam extremamente desse tipo de procedimento, mas tem uns homens que também que estão dentro da média, na média ali do brasileiro, mas que não estão satisfeitos por algum motivo e optam por realizar esse procedimento e também têm excelentes resultados, com bons níveis de satisfação e que também não contraindica o procedimento, o fato dele estar dentro da média. Ô doutor, e assim, falar em média, né? Antes de entrar na questão do procedimento, vamos entender um pouquinho o que é normal, o que não é normal, porque acredito que muitos têm essa dúvida no sentido do que de fato é normal. Tem aquela máxima, né? Tamanho realmente é documento? A primeira pergunta é, tamanho realmente é documento? Isso é uma grande polêmica, né? Mas olha, vamos analisar do aspecto médico aqui. Certo. O pênis ele serve para penetrar, para efetivar uma relação sexual. A relação ela tem praticamente dois objetivos. Tem o objetivo de gerar prazer, de unir o casal, né? E tem o objetivo de procriar. Não é só procriar. Também tem esse objetivo unitivo, né? Entre um casal, entre duas pessoas. E se você for partir para a anatomia, o canal vaginal, mesmo no seu estado mais estimulado, ele vai ter ali de profundidade
13 centímetros e meio, 14 centímetros de profundidade. Não significa que para atingir o prazer da mulher, ele precisa ir até... Ele nem sequer precisa ir até a profundidade total. Então, assim, média do brasileiro, 14, 15 centímetros. Certo. Em ereção, no estado rígido, né? Abaixo disso, não significa que não é funcional. Para considerar micropênis, 8 centímetros para baixo. Micropênis. 8 para baixo. Micropênis. Então, um cara com 9, ele já pode se dar por satisfeito. Opa! E assim, o que a forma de fazer vai fazer a diferença. E aí, mais do que isso, o volume, a circunferência, a grossura que vai aumentar, dele ali, né? Que vai aumentar o atrito ali com as paredes do canal vaginal, é que vai gerar o prazer. As principais zonas erógenas da mulher estão ali mais na borda da vagina, na parte que um pênis mais calibroso que vai gerar prazer. Então, apesar de que no nosso imaginário masculino o cara tem que ter ali o taco de beisebol, o que faz a diferença é um pênis ali um pouco mais volumoso, com uma circunferência mais interessante ali para gerar uma relação de prazer. Não que um pênis fino também não gere, tudo vai ser da conexão do casal. Mas em termos de funcionalidade, a gente está trabalhando ali na média de uns 14 centímetros, abaixo de 8 é micropênis, e o que a gente entrega é um pênis que gere mais prazer, um pênis com mais volume, com a circunferência maior. Você sabe que você falando aí, eu estava pensando aqui, a gente pode até comparar a mulher que bota prótese de silicone, né? Porque ela às vezes tem um seio pequeno, ela quer aumentar, não é algo que é funcional, mas que dá uma autoestima para ela, deixa ela mais bonita, faz com que as outras mulheres vejam ela e ela se sinta empoderada. E eu acredito que tanto igual a prótese para a mulher quanto o preenchimento para o homem é um gatilho para autoestima, para autocontrole, para autoconfiança, né? Não só ali na questão do próprio prazer, mas para totalmente, Léo. Eu vou te falar que a principal queixa que chega para mim no consultório é o quê? É o cara que tem vergonha de usar sunga. Ele não está preocupado com a efetividade da relação. Agora ele usa mais estético do que funcional, então. Sim, ele vai botar ele vai utilizar uma sunga ali no clube, na praia, e aí tá meio que imperceptível o negócio. Ele tem vergonha, doutor, porque molhou, fez frio, sumiu. Então. Entendeu? Aí ele faz um procedimento como esse, aumenta o volume na sunga e ele se sente mais à vontade. Depois do futebol, depois do clube ali, se rolar um chuveirão, ele não fica. Ele não fica porque vai ser motivo de piada, vai ser motivo de zoação. E aí ele não se sente à vontade. Às vezes, na relação, ele consegue ter uma ereção com um pênis um tamanho ok, mas depois depois que ele perde a ereção, a rigidez, na flacidez desaparece, fica muito pequeno e isso gera vergonha, gera desconforto. Aí é sexo com luz apagada, se escondendo do espelho e do parceiro, da parceira, né? Então, doutor, nesse caso, a gente vai entrar mais a fundo aí, né? Não literalmente, né? Como diz o baiano, lá ele. Lá ele. É 14 centímetros só, viu? Você toma cuidado com suas perguntas. Nós vamos apurar melhor aí o procedimento daqui a pouco, mas pelo que eu estou entendendo, ele não é apenas no estado rígido, então, que ele vai beneficiar o homem, mas sim também no estado de flacidez ali. Isso, com certeza. O benefício é nos dois estados, né? O paciente vai ter benefício nos dois, nas duas apresentações. Inclusive, no estado flácido, ele vai ganhar um pouco de comprimento também, porque pesa, porque diminui a retração, então ele ganha comprimento e circunferência. Já no estado rígido, ele vai ganhar apenas circunferência. Vale ressaltar isso, porque é uma dúvida muito frequente. Os pacientes chegam, inclusive, às vezes com expectativas irreais. Eu tenho 17 centímetros, eu queria ir para 21 centímetros. Uau! Não, nasce de novo só. Hoje a gente ainda não tem tecnologia para isso. Mas nem precisa disso, né? Sim. A verdade é essa. Seria um exagero total. Inclusive, isso é um tipo de contraindicação. Eu contraindico o procedimento quando o paciente tem uma expectativa normal, irreal. A verdade, expectativa irreal, mas o tamanho normal... O tamanho não é contraindicação. O problema está na expectativa.
Se o paciente tem uma expectativa, às vezes o cara chega e diz, doutor, o seguinte, meu pênis é normal, nunca tive problema com meu pênis, mas eu separei da minha mulher e eu acho que ela separou de mim porque ela não está satisfeita com o meu pênis. Isso acontece também. Pode acontecer, o cara está com uma paranoia na cabeça dele, está passando por um problema pessoal, de origem até psiquiátrica agora, e ele botou na cabeça que a fonte do problema estava ali. Então eu contraindico, olha, agora nesse momento você vai precisar de um outro profissional. E aí a gente indica um psicólogo, um psiquiatra, vai tratar essa parte, esse transtorno que ele está naquele momento, essa fase que é difícil e que tem como ajudar com outros profissionais. A partir daí, se ele continuar com o mesmo interesse, desvinculou, aí a gente indica. Mas nesse momento de confusão, de expectativas irreais, eu contraindico o procedimento porque a gente sabe que aquilo não vai resolver a vida dele. E aí, de repente, ele pode até se arrepender depois e não é isso que a gente busca. Eu quero que o paciente saia satisfeito. E geralmente sai, viu? 98%. E, doutor, pelo que eu vi, esses procedimentos, alguns profissionais, né, vou dizer assim, que não têm, né, vamos dizer assim, uma formação em medicina, né, algumas pessoas assim se arriscam a fazer esse tipo de procedimento, faz um curso, nada contra, né, se a pessoa fez algo técnico ali para fazer isso. Então, como que é isso hoje? Tem algum órgão que fiscaliza, ou tem o profissional para fazer, né, esse procedimento, o que ele precisa ser? Acaba que isso é regido pelo conselho de cada profissão, né? A gente está vivendo aí tempos difíceis, principalmente quando se trata desse tipo de procedimento que tem um aspecto estético, né? Então a gente vê aí outros profissionais não médicos realizando. Pode realizar? Pode. Mas se complicar, vai saber resolver? É isso que a gente tem que pensar. Você pode construir uma casa com um pedreiro e com um engenheiro. Os dois podem dar certo. Sim. Mas qual a maior chance de dar errado? É isso que eu costumo dizer. E ainda mais, você vai entregar o órgão mais nobre para o homem, para um profissional não subespecializado, né? Então é isso que eu oriento para os pacientes. Doutor, eu consegui ali um preço bem mais em conta. Cara, tem que botar isso bem na balança. Então, assim, o ideal, o que eu recomendo é que seja um profissional que entenda da anatomia, entenda de eventuais, mesmo que raras complicações, infecção de pele, roxidão e anatomia principalmente, para evitar outras complicações. Pode dar até bexigoma. Bexigoma é quando não sai mais urina, inchou tanto ali que não sai mais urina pela uretra, e aí a bexiga cresce e fica dolorosa e tem que passar uma sonda. Então, assim, é raríssimo. Isso só vai acontecer se você não usar a técnica adequada, se você não tiver conhecimento de anatomia. Então, assim, o conhecimento de anatomia é muito importante, a técnica adequada é muito importante e o conhecimento também para tratar essas eventuais, raras e irreversíveis. As eventuais, raras complicações são reversíveis. Então, é um procedimento muito seguro. A gente tem já uma vasta produção científica internacional falando sobre altos níveis de satisfação por quem faz e também altos níveis de segurança do procedimento. Então, as sociedades médicas já aprovam isso. É um procedimento muito novo, chegou a ser mais difundido no Brasil de 2020 para cá. Então, assim, é novo, então. Muita gente não sabe, muita gente não conhece. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Porque então, se eu soubesse antes... agora não tem mais desculpa. Segunda-feira já tá lá no consultório. Eu ia até usar a pergunta, tem um amigo meu, doutor, que queria... se minha esposa falar assim, faz permuta, eu largo de você. Eu ia usar agora, tem um amigo meu querendo saber tal informação. Eu falei, não, é o Daniel mesmo. O Daniel tá querendo saber. Você falou do procedimento. Aí o pessoal de casa está assistindo a gente, né? Às vezes a pessoa está pensando que é uma cirurgia, sei lá, o que eu tenho que fazer, é algo que é complicado. A pergunta que eu quero fazer é assim, ó. Se eu marco o procedimento, depois que você faz toda, né, a orientação e análise, quanto tempo dura? Assim, dura não no sentido, né, do preenchimento, mas eu chego lá no seu consultório às 14h, né, que hora que eu saio, né, que tempo que você precisa? Eu fico internado, não fico internado? Como que funciona isso? Interessante essa pergunta. E é bom a gente frisar isso, que não é uma cirurgia, né? É um procedimento realizado num consultório, porque o homem é bicho medroso.
E o limiar de dor do homem é totalmente o limiar de dor da mulher, né? Então, assim, a dor do parto é algo mais próximo que a mulher vai... É algo mais próximo que a mulher vai sentir de um homem gripado. Então, assim, homem é mole mesmo. Então, assim, a gente tem que deixar isso claro, porque realmente é um procedimento que não tem dor. É um procedimento feito no consultório e dentro ali, do momento que ele entra no consultório, eu consigo fazer a consulta, a avaliação, toda a anamnese, toda a avaliação direcionada para aquele paciente. A gente decide o plano para ele, decide o tratamento dele e realiza o procedimento logo em seguida, 2 horas. 2 horas a gente resolve tudo. O procedimento, Daniel, em 2 horas você pode se tornar um novo homem. Você está entendendo o que ele está falando? Leonardo, eu acredito que você esteja em termos psicológicos, isso é um processo de transferência que o Leonardo está fazendo agora. Não, senhor, você que está falando para ele aí que você está querendo até fazer a pergunta, mas eu indico. Não, eu fiz só uma brincadeira. Mas olha só, 2 horas. Mas é claro que um pouco mais eu vou te falar, mal, né? E homem ainda tem isso daqui, é uma brincadeira. Duvido. Todos os homens, se pudesse chegar com a varinha mágica agora e falar, tome tantos centímetros a mais, faria ou não faria? Ora, existe uma barreira, né, doutor? Não, e outra, 2 horas é tudo. O procedimento em si é 40 minutos. Eu gasto mais tempo conversando, avaliando o paciente, entendendo a expectativa dele, examinando, tratando de planejar o procedimento do que propriamente o procedimento. Procedimento, 40, 50 minutos, a gente resolveu o problema. Doutor, pelo que eu estava vendo, é o ácido hialurônico, né, que é aplicado ali. Eu acredito que o nome, né, quando fala ácido, né, assusta um pouco. A pessoa tem aquela impressão de que, mas o que é um ácido hialurônico, né? E pelo que eu vi, ele é absorvido pelo organismo, né? Como que é isso? O ácido hialurônico é um gelzinho. É um gel? É um gelzinho. Se você vê, é um gelzinho. É uma substância biocompatível. É uma substância que é similar a outras substâncias já produzidas pelo nosso tecido conjuntivo, pela nossa pele. Então, ele, como é muito semelhante, ele é biocompatível, o índice de rejeição é baixíssimo e ele é absorvido com o passar do tempo, né? Há quem possa enxergar isso como um ponto negativo, mas pelo contrário, isso é um ponto positivo, porque por se tratar de um procedimento invasivo, procedimento que mexe numa região muito delicada, a gente ter esse trunfo do ponto dele ser reversível, dele ser reabsorvido, isso traz uma segurança para o paciente. O que acontece? O paciente, às vezes, ele pode se arrepender, né? Então, ele pode encontrar uma parceira que não gostou, que não... Enfim, é difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Uma eventual complicação, a gente consegue desfazer. Além de absorver, além dele ser um produto que ele é absorvido com o passar dos meses, ele é reversível no sentido de ter uma enzima, de existir uma enzima, uma espécie de antídoto, né, que a gente vai aplicar a hialuronidase em casos pontuais, vamos supor, ficou assimétrico, ficou com algum tipo de insatisfação, e principalmente essas complicações que a gente está conversando, e aí a gente não pode tapar o sol com a paneira, a gente não pode dizer que é zero chance de complicar. Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. E algumas das grandes possibilidades de complicação está relacionado à não aderência às orientações. Porque o paciente precisa de orientações mínimas. O repouso é super tranquilo, é quase nenhuma abstinência, quase nenhuma restrição. Mas se o paciente não segue as poucas recomendações, isso pode gerar algum tipo de complicação. E aí, mesmo nesse contexto, daquilo que foge da técnica do profissional que está fazendo, a gente consegue corrigir isso com muita facilidade. E isso gera um nível de confiança, um nível de segurança para o procedimento fora da curva. Então não tem dor e em 40 minutos é o tempo que ele precisa para fazer o procedimento. E assim, em termos de dor, né? É aplicado o quê? O que a gente faz? Anestesia? Anestesia. Anestesia local. É local ali. Anestesia local. Mas tem agulha? Tem agulha, contudo, tem técnica para não sentir dor.
Então a gente usa uma agulha mais fininha, aquela agulha de insulina, faz uma pré-anestesia ali na região da pele antes de fazer uma anestesia mais profunda. Então quando eu vou fazer a anestesia para valer, o paciente já está pré-anestesiado, ele não sente nem a perfuração da agulha mais calibrosa, onde eu vou bloquear ali, fazer o anestésico no feixe da raiz nervosa do pênis. Então o paciente durante o procedimento, alguns até tiram um cochilo, de zero dor que sente. De boa que é ali. Muito tranquilo. A partir de qual idade? 18 anos. A partir de 18 anos, para fazer o procedimento, basta ter mais de 18 anos, ter um pênis e estar insatisfeito. Doutora, acredito que você vai pegar uma boa parte da população aí, né, masculina, né? E quando se fala nessa questão de dor, quando se fala na questão também da estética, a pessoa ela já tem esse trauma, como o doutor estava dizendo aí, né? Essa questão da vergonha de estar ali no procedimento, um amigo meu, ele disse que foi fazer um exame e se viu, assim, diante de 3 enfermeiras lindas, né? Sim. Ali, e ele todo exposto. Excelente situação. Tal, né? E ele falou assim, eu não estava com vergonha do médico, mas a hora que entrou as 3 enfermeiras, e é claro que era uma situação, né, totalmente atípica, porque não se entra 3 enfermeiras, era uma outra situação. E ele falou que aquilo constrangeu ele demais. Constrange. Né? Como que é isso? Imagina só o cara que chega no consultório para aumentar o pinto. O que é que ele vai ficar pensando? O que é que essa mulher tá pensando de mim? Essa mulher tá achando que eu tenho um pinto pequeno. É coisa de homem, sim, a gente sabe disso. Por isso que no meu consultório eu priorizo os meus auxiliares, recepção, homem, né? A gente sabe que tem um público que não vai se incomodar, tem até o público homossexual que às vezes é mais flexível em relação a isso, mas a macharada mais conservadora, mais que tá ali mais querendo um sigilo, que é a maioria, a gente tem que respeitar, a gente tem que trazer conforto para esse tipo de paciente. Então, isso também é gerar conforto durante o procedimento. Então, eu priorizo dentro do meu ambiente do consultório uma equipe masculina, justamente para deixar o paciente mais à vontade, e ele fica mais à vontade mesmo. Até na hora de conversar sobre indicação de procedimento, no pré-consulta ali, ele se abre muito mais com o meu assessor que é homem, porque aí ele diz, diz, olha, assim, esse é o meu problema, essa é a minha dor, o procedimento é para mim, como é que a gente faz para agendar com o doutor? Então, é mais fácil para a gente conversar de homem para homem, então eu priorizo isso, um ambiente altamente discreto, porque é algo muito íntimo, né? Então a gente entendendo isso, proporciona justamente esse ambiente ali acolhedor, discreto e sigiloso. O paciente ele vai fazer, ninguém vai nem saber que ele fez, a menos que ele fale. E tem quem gosta de falar, viu? Teve um amigo meu que disse assim, olha... Não, os caras vão começar a postar antes e depois nas redes sociais. Não posta que eu não quero ver. Olha o antes e depois, Daniel. Igual as meninas postam a boca, né? Antes e depois. Não, pelo amor de Deus, viu, gente? Vocês ficam no sigilo aí no anonimato com o doutor, que é melhor. Um dia, um amigo meu chegou, colega de trabalho, chegou pra mim e disse assim, cara, é o seguinte, queria conversar contigo, me chamou assim no canto. Aí eu já entendi o que era, né? Sim. Ele queria conversar contigo e tal, vamos agendar lá e tal. Fazer ou não, fica tranquilo, cara. E você sabe que aqui, embora a gente trabalhe junto, conhece muita gente junto, fica sossegado que a parte ética, o sigilo vai ser garantido. Ele não. O que eu queria te pedir era justamente o contrário. Eu quero que tu espalhe pra todo mundo. Que eu tô solteiro e eu tô na pista. Esse aí é mais esse daí. Então tem pra todo gosto. E diz lá que eu já fiz a funilaria completa. Cara, né? tipo assim, vazou uma informação, entendeu? O fulano fez, entendeu? Vazou a informação. E ficou ótimo. Ficou ótimo. E o cara não... Por que vazou, né? Não, o cara não só quer que eu faça a transformação, como ele quer que eu faça a propaganda, não. Desse jeito sai mais caro. Ô, doutor, e no pênis tem as camadas ali, né? Tem a pele, enfim, ele é um corpo cavernoso. Isso, ali, né? Essas aplicações, para que o público possa entender, qual a profundidade dessa aplicação, aonde fica esse gel, né? Esse ácido, como que funciona tudo isso? Em relação a técnica de aplicação, isso é primordial, isso é muito importante. Então a gente tem que atentar para alguns detalhes, né? Primeiro que tem que ser superficial, não pode ser profundo. Superficial, né? Bem superficial na região subcutânea. Segundo que a gente tem que fugir das zonas de perigo. E aí,
entendendo quais são as zonas de perigo, a gente faz a aplicação nessas zonas de segurança para justamente não correr o risco de pegar feixe nervoso, feixe vascular e nem a parte da uretra, para não impedir, não gerar nenhum problema urinário também. Então, aplicando nessa zona de segurança, depois, nos próximos 7 dias, através de algumas massagens que a gente explica no pós-procedimento, a gente vai conseguir fazer uma distribuição homogênea para que o paciente tenha um aspecto mais harmônico, né, e mais natural do procedimento. Então, é necessário seguir essas recomendações. O resultado já é imediato. Fez o procedimento, você já vê o resultado, mas para ter essa finalização, é interessante que o paciente siga essas recomendações. A abstinência de sexo e de masturbação é importante, 7 a 10 dias, mas depois está liberado para usar sem moderação. Ótimo. E com relação à sensibilidade, mexe alguma coisa na sensibilidade do homem? Olha, eu vou te falar aqui, assim, é um grande medo isso, né? Mexe na sensibilidade, pode gerar algum tipo de impotência, algum tipo de disfunção. Se o paciente não tem uma disfunção prévia, esse procedimento não vai piorar, certo? Mas esse procedimento também não é o tratamento para uma disfunção sexual. Isso a gente tem que deixar bem claro. Em relação à sensibilidade, a gente tem o cuidado, o zelo de não aplicar na glande, na cabeça, porque é uma zona muito sensível e muito vascularizada. Então essa parte a gente isola, a gente não aplica nela, aplica ali do pescoço para baixo. E o que acontece? O que a gente percebe é que, além de não atrapalhar a sensibilidade, como a gente aumenta a circunferência, aumenta a zona de contato, aumenta a zona de atrito, aumenta a confiança, e a gente sabe que o desempenho sexual tem muito a ver com o aspecto mental, psicológico. Então, se o cara está se sentindo mais homem, está se sentindo mais viril, está aumentando a zona de contato ali com a parede do canal vaginal, o que a gente espera é que tenha uma melhora da sensibilidade. Então, pelo contrário, não afeta negativamente, afeta positivamente, porque o paciente, além de se sentir mais viril, mais homem, mais funcional, ele também vai ter mais contato ali durante a penetração, e isso geralmente traz um aumento da sensibilidade, uma melhora do prazer. E embora acredito que não seja especificamente voltado para essa questão de disfunção erétil, o doutor falou algo importante, porque muitas vezes, e eu já tive um paciente também, como psicanalista, que ele tinha uma dificuldade psicológica, né, de ereção psicológica. Então ele estava solteiro, ele falou, olha, eu, dependendo da pessoa que eu saio, né, se for uma pessoa muito bonita, a minha autoconfiança vai no chinelo, e aí eu não consigo, né? E aí ele disse que foi no urologista, e o urologista falou, olha, você tem que fazer um tratamento psicológico com relação a isso, porque assim, mecanicamente, fisiologicamente, você não tem problema nenhum, o teu problema está na tua mente, na tua cabeça, né? E essa questão, eu acredito que dando mais autoconfiança para o homem, pode sim até ajudar nesses casos aí, né? Porque e é uma ajuda de peso. Com aquele, fica encanado, né? Tipo assim, ela vai rir de mim. Teve algo bem antigo, assim, né? Que a pessoa soltou na rede, né? Eu saí com fulano, era só o sinalzinho, fulano, era só o sinalzinho, enfim. E expôs o cara da cidade inteira, né? Por conta disso. Então, assim, tem gente que tem esse receio, de fato, e psicologicamente altera total, né? Totalmente. E assim, e a disfunção erétil, um dos pilares ali, uma das principais causas, não é a única, a gente tem que descartar causas orgânicas, mas é muito incidente uma disfunção erétil por causa psicológica. Então, assim, é muito comum. E a gente percebe que tem algo que está atrapalhando na sociedade que a gente vive, que é a pornografia. O paciente começa a assistir pornografia, começa a criar padrões irreais. Começa a ver o cara, passa 40 minutos, mas ele não entende que aquilo é editado, que aquilo tem uma injeção ali no corpo cavernoso, que o cara tá nitrado ali, tá cheio de veneno, tá cheio de hormônio, tá cheio de medicação. Não cai de jeito nenhum. Não cai, né? Então, assim, ele cria um tipo de comparação doente. E o cara adoece. Fora da normalidade, totalmente, né? Totalmente. Até em termos de padrões de tamanho, né? Existem homens que têm tamanhos maiores, de fato, mas não é o padrão. E você não precisa se comparar com isso. E a partir do momento que ele começa a assistir aquilo, ele começa a entrar num funil ali, muitas vezes,
de comparação que isso pode afetar diretamente e afetar de uma forma muito negativa o desempenho dele nesse contexto sexual. Tanto que o que a gente vê hoje, né, Léo e doutora, aqui, é uma sociedade que acaba fazendo uma comparação com coisas que são artificiais. A gente tem visto hoje com a inteligência artificial, cria-se mulheres perfeitas, com seio perfeito, com as pernas torneadas, com aquele bumbum dos sonhos, que é irreal. Eu, quando vou na praia, por exemplo, eu olho para as mulheres e digo, cadê as mulheres que a gente vê na internet? Né? Não existe. Então, tipo, de 100 mulheres que se vê na praia, né, porque ali você consegue ver o corpo todo da mulher, você não vê esse padrão de beleza, essa coisa toda que a gente vê na internet. E aí as pessoas que fazem uso desse tipo de conteúdo, elas acabam realmente comparando com algo que é irreal. E aí vem o efeito psicológico de tudo isso, né? De fato, eu acredito que a população tem ficado doente não pelo que é o normal, mas por aquilo que é a expectativa, né? Cria-se uma expectativa daquilo. Essa questão da pornografia que o doutor falou é super importante, porque o homem ele precisa entender que, de fato, aquele cara ali, ele é acima da média, né? Ele foi escolhido para estar ali. Então, assim, a cada, 100 homens, ele deve ser desses 100, né? Que se encaixa naquele padrão lá. O tempo que ele permanece ali também é irreal. É edição. É irreal, né? Aí o cara fica assim, pô, doutor, eu duro 3 minutos, o cara fica meia hora. Pra que ele quer mais que 3 minutos? Pra que ele quer? Ó, é tão interessante esse ponto que você tocou, que tem tantos homens e mulheres que estão colocando tanto preenchimento no rosto, que os filhos estão nascendo. E sabe aquela coisa que a gente tinha? Nós somos de uma geração que o pessoal falou assim, puxou o pai, sim, puxou a mãe, agora nem sabe quem puxou, porque a pessoa tá tão mudou diferente tanto, que nem dá pra ver se o filho puxou o pai ou puxou a mãe. Quer dizer, a turma acho que tá normalizando uma coisa que é o extremo. Mas a gente começou, por exemplo, podcast falando de saúde do homem. E saúde é cuidar do corpo, é cuidar da mente, é cuidar de uma forma que você se sinta no equilíbrio, né? Em todos os sentidos, fisiológico, emocional, espiritual. E aí eu vejo, né, por exemplo, um procedimento desse, como eu dei o exemplo do silicone, como algo, cara, que, assim, se tiver dentro do contexto saúde, com avaliação, acompanhamento médico, né? Eu, por exemplo, vou fazer 44 anos. Eu faço Botox, para quem não sabe, né? Faço Botox. Eu gosto de fazer Botox por 2 coisas. Primeiro, tira todas as linhas de expressão. Inclusive tá na hora de ela fazer, ó. Já venceu. Só que ainda me dá um relaxamento no rosto, que eu sou um cara muito acelerado e eu não sabia que tinha esse efeito. Tanto é que a doutora que faz em mim, ela fala, Léo, eu vou colocar aqui nos seus masseters, porque eu acho que à noite você deve ranger os dentes. Eu nem sabia desse efeito do Botox. Ela falou, pode deixar que eu vou cuidar de você. Então, às vezes, a gente vê uma certa superficialidade, mas hoje a gente tem muito recurso, né? Por exemplo, um tema desse extremamente inovador, eu tenho certeza que 90% nem sabia que isso existia, né? E como cuidar e por que cuidar. Exatamente. E está dentro do papel do médico, né, do profissional que vai cuidar do paciente, trazer ele para a realidade. O cara chegar com expectativa, não, doutor, eu queria fazer 20 ml. Eu, mano, calma aí, vamos examinar. A gente recebe mensagem diariamente. Ah, doutor, quanto é? Ah, doutor, quanto é tantas ml? Calma, cara, não é receita de bolo. Você é um ser humano único. Você é um indivíduo único. Eu tenho que te avaliar, né? Então, assim, você precisa ser coerente nesse aspecto. Então, avalia, vê exatamente como é que está a anatomia do paciente, compreende a expectativa e chega ali no denominador comum. E a partir dali, a gente vai combinar se há necessidade de um retoque com 45 dias, e por isso a necessidade dessas reavaliações. O paciente que vem fazer comigo, ele tem retorno com 7 dias, com 15 dias e com 30 dias. Eu acompanho de perto nessa fase inicial. Você vê ele no mês umas 4 vezes. 4 vezes. E para garantir que ele não vai sair com dúvida, que ele vai sair satisfeito e que não vai ter complicação. Essa é a minha preocupação. Um resultado harmônico, um resultado que gere satisfação e que o paciente realmente sinta esse impacto positivo que o procedimento pode dar para ele. E doutor, normalmente, quais são os testemunhos, né? O que a pessoa ela costuma relatar depois que ela fez, depois que ela passou por esse procedimento, nesses retornos até, né? O que o doutor sente do Salvou paciente, meu ali? casamento.
Acho que isso foi o relato assim, que mais impactou. Doutor, você não tem ideia de quanto você mudou o meu casamento. Cara, você tem ideia do que é isso aí? O cara que sofria, que estava gerando já uma crise matrimonial por conta desse desempenho, e ele chegar e dizer, olha, isso aqui foi um divisor de água na minha relação, na minha forma de se relacionar com a minha esposa, no nosso desempenho, na nossa união. Então isso aí, sem dúvida, foi algo que fez toda a diferença. Fora que os outros relatos, doutor, tô benzão, a balada tá diferente, né? A mulherada já chega com outro olhar. Então, isso aí é unânime. Os pacientes realmente, eles sentem esse impacto e isso muda muito. E normalmente, quem te procura mais? São homens casados ou solteiros? É equilibrado. Ou não tem uma... Tem homem solteiro, tem homem casado, tem homem jovem, tem homem já na 5ª década, 6ª década de vida que procura. Uau! Tem homem heterossexual, tem homem homossexual. É como eu te falei, basta ter um pinto e tá insatisfeito. Tem pra todo gosto. Todo mundo procura, cara. Tem um pinto, tem mais de 18 anos, até 70, tá valendo. As contraindicações... Tem 2 horas disponíveis, acabou. As contraindicações, elas são muito específicas. A gente falou de uma que é a expectativa irreal. Outra é se o paciente usar algum tipo de anticoagulante, que nem é uma contraindicação absoluta, dependendo do caso a gente consegue suspender, fazer o procedimento e retornar, né? E algumas doenças autoimunes específicas que a gente vai avaliar caso a caso, mas assim, no geral, é um procedimento que muita gente, e a esmagadora maioria dos homens, consegue se beneficiar sem muita restrição. Algo rápido ali mesmo, né? E hoje, além da dor, né, que a pessoa às vezes pode falar, dói, ou, sei lá, tenho medo de fazer e dar algum problema, enfim, quais são os fatores que faz com que o homem, assim, às vezes pense em não fazer, ou nem te procure, né? O que a gente pode desmistificar de tudo isso? E por último, se a questão financeira hoje é uma trava para esse tipo de procedimento? Os principais pontos de objeção que eu percebo é a vergonha, né? A vergonha, às vezes, de chegar no consultório e ser avaliado, de imaginar que vai ter muitas mulheres lá para julgar ele, e mesmo que tivesse, a gente trata com pessoas profissionais. Sim. Mas como é difícil explicar isso para um paciente, eu já quebro essa objeção com esse tipo de conformação da minha equipe. Além disso, a dor é muito... O medo de sentir dor também é algo que gera um certo tipo de objeção. A pessoa fica imaginando, né? Vai espetar um monte de agulha no meu meninão aqui, né? O outro medo que também está relacionado a um procedimento que foi feito no passado, que hoje em dia é proscrito, é proibido fazer, com um outro tipo de material, que no passado, há 10, 15 anos atrás, era feito com outro tipo de técnica, com outro tipo de material e que era definitivo. E que quando complicava gravemente, que é o PMMA, o polimetilmetacrilato. Quando fazia com esse tipo de material, isso gerou algumas complicações e gerou até, mesmo que sendo pouco divulgado, uma certa fama ruim, né? Então, o medo é esse, é medo de necrosar, medo de sentir dor, medo de ser julgado na hora do procedimento e em algum aspecto também o aspecto econômico, achar que é caro, olha, se eu te mostrar um antes e depois e te falar o valor, tu vai dizer, tá barato. E eu costumo dizer que não é caro. Caro é você passar a vida com autoestima baixa, você passar a vida insatisfeito, você passar a vida com vergonha e no final ficar jogando a culpa na genética. Não, isso não é caro. Isso aí a gente facilita, parcela, tem inúmeras formas de fazer. Querendo fazer, é algo que está totalmente acessível aí para a população numa boa. Então não é uma barreira de forma alguma. Acaba sendo algo bem tranquilo ali. Aí, Léo. Não, eu acho que ele já me convenceu. Você não tem medo de agulha, porque você já faz o botox. Não, vou te contar mais. E aí, o bom disso é que a gente vai descobrindo, né, algumas coisas do amigo que você não sabia. Eu sou um cara extremamente aberto. Leonardo. Quem me conhece, está me assistindo, sabe que eu sou extremamente aberto. Eu tô tão preparado para esse procedimento que eu já fiz 2 cirurgias para tirar a pedra nos rins.
E foi o seguinte, deu a pedra, aquela coisa, vai pro hospital, aí o médico fala, não, toma esses remédios pra ver se sai. A pedra não saía, e o trem mexia e doía, eu quase desmaiava em casa. Aí teve um dia que eu falei, doutor, não aguento mais. Falou, não tem jeito mesmo, vai ter que operar, porque a pedra tá no céu, não sei se era na bexiga, onde que era. Aí eu fui fazer o procedimento, não tinha ideia como que era. Falei, não, deita aqui, chegou 2 enfermeiras, ele pegou o meninão pra fora. Não sei, depois você me corrige, que aí depois eu tava sedado. Enfiou um negócio lá dentro do meu pênis, passando pelo canal inteirinho. Aí não sei se quebraram a pedra, se tiraram a pedra, o que aconteceu? Puxaram de volta, beleza, tá liberado, né? Aí fiquei lá em observação e vai embora pra casa. Entra num dia, sai no mesmo dia. Cara, a hora que você vai no banheiro urinar, você não tá entendendo? Nem se compara, eu quase desmaiava, porque jorrava sangue, parece que passa o negócio no canal ali e o trem machuca por dentro, eu não sei quando, tal, e não sei o que, tava falando, é uma dor insuportável. Então quem passou por isso, doutor, pode 20 ml pra mim vai ser tranquilo. Nem se compara. Isso aí que você sente a gente chama de disúria, que é ardência a urinar. Nossa. Só que a disúria, após um procedimento desse, parece que você tá urinando canivete. E eu sei disso porque eu também passei por isso. Então é terrível, mas necessário, porque no seu caso, em muitos casos, pode gerar obstrução, complicação, então tem que fazer. Mas assim, nem se compara, meu amigo, com o tipo de desconforto, com o tipo de invasão que é no organismo. Nem se compara, é muito mais simples que isso. É que nem a turma faz o preenchimento no rosto, que é o mesmo, ácido hialurônico, não é isso? É óbvio que tem uma técnica bem mais sofisticada ali, não sei como que funciona, mas deve ser muito parecido, né? Acho que o imaginário que deve deixar a pessoa meio perturbada, né? Acho que é isso. Achar que vai cortar, que achar que vai doer, que vai meter uma agulha lá no... Cara, não sente. Mas depois desse podcast, tá tudo esclarecido. Inclusive, doutor, aonde que te encontra? Já passa todos os seus contatos aí. Meu consultório é aqui em Ribeirão Preto, na Torre Empresarial do Shopping Iguatemi. Mais informações, entre em contato comigo no Instagram, @Dr. Lincoln Arcanjo, e a gente troca uma ideia, drena lá pro WhatsApp da clínica, lá você encontra tudo. Tem o site também, tem muita informação sobre o procedimento e sobre outros assuntos relacionados à saúde masculina. Então, segue lá no Instagram que você a gente vai conseguir trocar uma ideia bacana e depois no consultório a gente vai realizar essa transformação na sua vida. E para você que está na dúvida, manda lá na caixinha de perguntas, porque o Dr. Lincoln, além de médico, ele é influencer. Você vai ficar doido com a produção de conteúdo que ele faz. É impressionante a capacidade que ele tem de explicar algo tão sensível, tão sofisticado de uma maneira muito simples. Aí você manda lá na caixinha de perguntas para ele se ele não respondeu já aqui nesse podcast. E aliás, a gente precisa quebrar um pouco desse preconceito, né? É o que o Léo estava falando, a mulher vê essas mudanças anatômicas delas com naturalidade. Eu quero pôr peitão, eu quero ter bundão, né? Eu quero... E faz, sem ter qualquer tipo de... Hoje está tendo até procedimento para os lábios ali, né? Da vagina e tal. Então, isso é muito comum entre elas. A gente precisa quebrar um pouco, né? Mas a gente está quebrando. Tem homem fazendo botox, tem homem fazendo transplante capilar, tem homem fazendo lipoaspiração e tem homem fazendo preenchimento de pênis. A vaidade do homem hoje está muito maior, né? Você vê aqui, um metrosexual, né, que aplica botox, é um exemplo de que o homem está mudando e não deixa de ser homem. Você não viu nada que eu ainda nem fiquei velho. Eu nem ficou velho. Super a favor dos procedimentos. Você aquele tiozão, sacou? Que chega assim, tal, todo harmonizado. Vou economizar nada. Ô, doutor, e o site qual é? www.drlincolnarcanjo.com.br. Dr. Lincoln Arcanjo. Bom, gente, já viu aí. Se tiver alguma dúvida relacionada, pode entrar lá no Instagram, entra no site, verifica, manda também, como o Léo falou aqui, manda a sua pergunta. Quem sabe a gente não traz de volta, só para o doutor também responder a essas perguntas aí. Ixi, tem muita pergunta. Hoje aqui a gente conseguiu falar das principais, mas assim... que acolá tá chegando as perguntas inusitadas. E doutor, teve alguma pergunta que a gente não fez e que, tipo assim, é dúvida de alguns? Existe alguma outra questão assim que poderia ser abordada? Ou, doutor, acredito que a gente... A gente falou sobre os temas mais importantes relacionados ao procedimento. O que eu esqueci de falar foi que o procedimento é feito do pênis no estado flácido, né?
precisa o cara estar lá preocupado em garantir uma ereção para eu manipular. Pelo contrário, ele tem que estar no estado flácido mesmo. Eventualmente, ele pode ter uma ereção reflexa ali, mesmo involuntária, mas isso aí também não é problema. A gente lida com isso e de uma forma muito profissional e natural. E no estado flácido a gente consegue manipular, chegar nas camadas adequadas e com isso fazer a distribuição para que no estado rígido depois ele continue a distribuição e ganhe ali a circunferência desejada. Então, assim, é só deitar e relaxar. O resto é comigo. E deixa com o doutor ali. Exatamente. Legal. Outra coisa também que eu acredito que a gente pode também debater é essa questão do pós ali. O doutor falou que volta depois, né? Não existe nenhuma dor depois, né? Não pode fica ter dolorido. um desconforto, pode ter um inchaço, tá? Mas tudo isso o paciente já sai com a prescrição com medicações para isso. Um certo desconforto pode ter, porque vai manipular, mas não chega a ser dor. Sabe? Pode ter um inchaço, mas desincha nos primeiros dias, nas primeiras 72 horas. Tudo isso a gente orienta bem para o paciente não se assuste. Meu celular ligado 24 horas, qualquer intercorrência, qualquer coisa, qualquer dúvida, porque o homem, depois que faz, fica mais preocupado que mulher. Sim. Então, doutor, é isso está certo, isso aqui está assim, e aí eu vou dando esse suporte justamente para tornar essa experiência menos traumática. Menos traumática. E tipo assim, ele marcou a consulta, né? Existe a consulta e depois o procedimento ou pode ser feito os dois? Doutor, vou fazer a consulta e conforme for eu já faço na hora. Pode fazer Acontece os dois. Acontece isso também. A maioria das vezes a gente já faz logo após a consulta. Avalia, faz a consulta, faz a avaliação. O procedimento. A menos que por alguma questão específica do paciente ou de agenda, a gente já... Porque às vezes o cara pode falar assim, eu vou consultar minha esposa para ver o quanto que ela quer de tamanho. Às vezes ele já leva a patroa, a patroa já está lá para dar o aval. Aí então. o cara fala assim, não, doutor, aumenta 2 centímetros, ela, mais. Acho que é bom ela vai ali por trás, e diz assim, mais 2. Mais 2. Não, mas é bem tranquilo. Geralmente, o paciente não leva a patroa, mas ele vai decidido, ele vai para tirar dúvida, a gente faz a avaliação, define junto e quase sempre a gente já faz no mesmo momento. Que ótimo, então é tranquilo mesmo, né? Acredito que das dúvidas aí, bom, pelo menos as minhas foram a sua também, não é? Eu já fiz até o agendamento. A dúvida dele agora é quando é que tem a agenda. O celular dele, eu acho que é isso. E para você que está num podcast de negócios, que a gente fala de dinheiro, a gente fala de carreira. Olha que carreira inusitada, né? Que carreira aí de sucesso e tudo que ele trilhou para chegar aqui aonde ele chegou e traz um tema desse, né? Tão inovador. E é interessante também, você trouxe uma informação aqui super interessante. Fiz direito, me formei e decidi fazer uma nova faculdade. Porque tem muitos jovens que, inclusive, estão nos assistindo, que eles ficam assim, cara, eu me formei para isso, eu vou ter que ser isso o resto da vida, né? Essa questão de mudar no meio do caminho ali faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo totalmente. E foi uma decisão difícil na minha vida. Tinha uma empresa. Minha esposa já era líder de escritório grande de Fortaleza. A gente estava com um casamento já marcado, com data, com os fornecedores, tudo organizado. E a vida mudou totalmente. Eu cheguei para ela e disse, olha, tô querendo mudar de carreira. Aí ela, tem certeza? Ela só perguntou isso. É por isso que eu sou fã dela. Porque ela em nenhum momento pensou nela. Ela só disse assim, é isso que você quer? Ela só disse isso, é isso que você quer? Eu disse, então eu tô contigo. Eu disse, não vai ser fácil. Ela, não, tamo junto. Foi difícil. Pelo menos 6 mais anos, uma década de... Foi difícil. Foi 6 anos ali de muita abdicação. Teve momentos que a gente precisou morar em cidades diferentes. Se via apenas no final de semana. No final de semana eu ainda tinha que trabalhar, dar aula e tudo mais. Mas esteve ali do meu lado todo o tempo. E quando eu quis vir para Ribeirão, ela também não pensou 2 vezes. Vamos embora, me acompanhou, veio comigo, me apoiou, veio com um barrigão de 37 semanas, já quase para ter neném, fazendo mudança e comigo para tudo que der e vier. Então, assim, eu sou até suspeito para falar. Ixi, vocês têm que conhecer. Depois eu vou trazer ela aqui para vocês conversar com ela, que ela também tem história para contar.
Legal. Não tem como acordar desmotivado. Se algum dia ele acorda desmotivado, não é por ele vai fazer pelos gêmeos. Como que chama sua filha? É a Letícia e o Miguel Arcanjo e o Rafael Arcanjo. E o Rafael, aí ó, o trio, a esposa, né? Às vezes você acorda meio assim, será que eu vou levantar hoje e tal? Não tem como, irmão, entendeu? Você lembra, tem um porquê, suporta qualquer como. É isso daí, a gente falou isso num podcast, né? E essa lógica, eu acho que é o que impulsiona a chegar desse jeito. Por quê? Querendo ou não, ele é um cara extremamente corajoso para se posicionar na área da saúde masculina com um tema tão sensível desse, porque se olhar para o meio social, eu não sei o que você passa no dia a dia, mas né, eu acho que entre amigos, os profissionais, né, a turma no geral, deve ser algo bem, bem diferente. E é isso que vocês estão falando, a gente tem que se posicionar. O bom profissional tem que se posicionar, né? Às vezes dá uma vergonha de falar de um tema mais polêmico, né, e tudo, mas isso não pode ser algo que limite você. Não pode ser um tabu isso. Não pode ser, não pode. Você não pode privar os seus pacientes dessa informação rica que você tem para trazer. Então, assim, é isso que eu falo para os meus colegas. A gente tem que se posicionar para trazer benefícios para os nossos pacientes. Então, é esse o meu objetivo. É trazer essa informação, trazer essa mudança de vida, impactar positivamente na vida dos meus pacientes. É isso que eu busco, é isso que eu busquei quando eu decidi atuar nessa área e é isso que baliza também as minhas decisões profissionais. Além de tudo, os princípios são fortes aí, hein? Eu sou um fã dele. Não tinha outra forma melhor de terminar, né? Com essa fala aí. É isso aí. Gratidão é a palavra que define isso. Gratidão pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite de realmente falar sobre esse tema tão importante, que eu tenho certeza que muitos vão começar a te procurar aí e falar, doutor, é só uma dúvida, né? Mas eu consigo mais 10 centímetros. A gente está aí disponível para tirar essas dúvidas. Não tem dúvida besta, não tem dúvida irrelevante. A gente vai tirar todas as dúvidas. O objetivo aqui é trazer informação, então ninguém vai sair com dúvida aqui sobre esse procedimento. E assim, muito do que foi dito, se eu pudesse concluir tudo, seria assim, é muito tranquilo. Porque algumas pessoas, de fato, ainda têm esse conceito de que no passado, necrosava, de que acontecia isso e tal. Pô, vai injetar um líquido ali. Então, assim, ficou muito claro pra gente, né? Que é algo que é absorvido pelo organismo, né? É algo que pode ser revertido, que existe um antídoto para isso, né? Caso tenha alguma coisa, assim... Se existir uma margem de erro, ela é mínimo do mínimo, tanto que é feito em ambiente controlado, né? Em ambiente controlado, reversível. Um ambiente seguro ali, realmente para dar essa tranquilidade para a pessoa, para ele não sentir essa vergonha, né? Então isso não é um impedimento. Então aqui, vergonha não é um impedimento, porque ele vai estar num ambiente seguro. Financeiramente, pelo que eu vi, o negócio é tranquilo. Até faz carnê, pelo jeito aí. Cartão da beleza. Cartão da beleza, né? As pessoas, né, dizem que salvou o casamento depois disso. Então, você quer mais do que um testemunho desse? Não tem, né? Não tem contraindicação. Não há Até o Estênio Garcia, com os 93 anos, fez. Agora, não tem um mês que ele fez. Estênio Garcia, com 93 anos de idade, fez o preenchimento. Então, assim, não tem idade mínima, idade legal, 18 anos. Idade máxima é enquanto o homem... Se quiser se enxergar como homem, quiser reforçar a sua masculinidade, a sua virilidade, quiser se sentir melhor, quiser investir nele, tá valendo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Pessoal, da minha parte aqui, eu agradeço imensamente também você ter ficado até esse momento aqui com a gente. Se ficou até esse momento, é porque realmente se interessou no assunto aqui. E a gente te aguarda no próximo episódio. Não é mesmo, Leonardo? É isso daí. Se não se inscreveu, se inscreve, eu já falei, seu dedo não vai cair. E mais uma vez, doutor, foi um prazer estar aqui, uma honra. É um cara de um alto astral, é um cara que sempre contribui, é um cara que sempre está transbordando não só conhecimento, mas princípios, como você disse. Foi uma alegria tê-lo aqui, viu? Parabéns pela tua vida e parabéns pela tua história. Obrigado, Daniel. Obrigado, Léo. Sucesso aí, Prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto.